dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Ó, é difícil resistir a uma boa programação na TV, né, não? Mas também a gente não pode deixar de lado o antigo hábito da leitura, que é a minha grande paixão, você sabe disso. Seja para nos divertir, para aprender, para viajar para outros lugares, enfim. Com a evolução da tecnologia, será que a literatura evoluiu também? A grande paixão dos leitores, os livros, realmente perdeu espaço no século XXI? Para mim, não. Agora, na edição desse ano para a Festa Literária Internacional de Paraty, o grande homenageado será o escritor carioca Lima Barreto. E nós vamos receber, para um papo bastante literário, um trio que eu diria impecável, pleiade. Olha que coisa, promissor. O historiador e escritor Denilson Botelho. Tá bonito no ar você. O mestre em comunicação e escritor Marcel Verrumo. E, aí ó, bonitão também. E o vencedor do Jabuti 2016, que é considerado um dos melhores escritores da nova geração, que é Julian Fuchs. Muito obrigado por terem vindo. Eu sou um rato de biblioteca, vou estar muito à vontade conversando com vocês. E vou contestar algumas coisas que a modernidade tem feito, que não é verdade. Denilson, você é autor da Pátria que Quisera Ter, era um mito, que conta a trajetória da militância política e literária de Lima Barreto no início do século XX. Vamos esclarecer por que ele foi um escritor tão importante? Vamos sim, Rony. O Lima Barreto é uma figura fascinante, né? Porque ele é um escritor que viveu um período muito importante da história do Brasil, né? Ele vive a transição do século XIX para o século XX, a transição da monarquia para a república, e ainda vivencia também, né, a abolição, né? E esse período que a gente chama de pós-abolição, imediatamente após a abolição, né? Então, toda a obra ficcional dele, que é extensa e diversificada, né? Porque ele escreveu romances, contos, crônicas, artigos, né? Ela dialoga com esse período, né? Com as questões dessa época, e que, curiosamente, são questões que permanecem bastante atuais, né? Historicamente é riquíssima essa época, né? E eu acho que sempre existe uma equação do homem com a época em que ele vive. Mas isso muda de endereço, naturalmente. Mas pode mudar de endereço, às vezes, apenas de idade, porque é a mesma coisa. Os problemas humanos são os mesmos, né? Então, eu acho que o endereço cronológico pode mudar, mas o teor é o mesmo. Eu acho que, de algum modo, o escritor está sempre situado num determinado contexto, né? Exatamente. E a obra dele se constrói, né, de alguma forma em diálogo com esse contexto, né? Então, o Lima Barreto ele fala muito das decepções, das frustrações com a República, né? A falta de cidadania era uma coisa que preocupava muito, né? O Lima Barreto. Eu acho que, na época, inclusive, foi um grande equívoco a proclamação da República, né? Eu não gosto do Deodoro, já declarei 500 vezes aqui. Não por nada, não que eu seja monarquista, mas fundamentalmente porque Dom Pedro foi traído por um amigo. Acabou. Eu acho que é isso aí. Não gosto. E esse título que eu dei para o livro, né, A Pátria que Quisera Ter, era um mito, que é uma fala de um personagem do Lima Barreto, né, o Policarpo Quaresma, adoro, né, que ele está lá no final da vida, lá encarcerado na Ilha das Cobras, e é um pouco a expressão dessa frustração com a República, porque Lima Barreto foi um escritor que sonhou com um Brasil diferente, né? Sonhou com uma república que trouxesse a democracia, que trouxesse uma ampliação, né, da cidadania, dos direitos, que acabou não acontecendo naquele momento, né? Mas esses são desafios com os quais a gente vem lidando, né? A República é uma obra em construção. E agora também, não exatamente, né? Essa obra continua em curso aí, né? Marcel, são mais de 500 anos de literatura brasileira. Eu acho muito pouco espaço para os professores, na verdade, apresentarem curiosidades e causos, né, sobre as letras do nosso país. Vamos seguir por essa linha. Que escritor mais chama a atenção para você e por quê?
escrevendo História Bizarra da Literatura Brasileira, assim, contando esses 500 anos, diversos escritores, eu acho que cada qual à sua maneira trouxeram alguns pontos bem curiosos, né? Acho que chama a atenção, por exemplo, desde de Pero Vaz de Caminha, que na escola a gente entende, a gente aprende muito da carta dele, de como foi o primeiro contato de portugueses, dos europeus com os nativos no Brasil, mas não entende, por exemplo, não aprende que por trás da carta existe uma série de histórias curiosas, né? Por exemplo, a carta ela não foi escrita por acaso. A carta ela foi escrita porque Pero Vaz tinha uma filha que ficou em Portugal e que estava solitária, porque o marido havia traído, havia batido em um padre, então havia cometido um crime contra a Igreja Católica e estava exilado. E quando o Pero Vaz de Caminha veio com o Cabral para o Brasil, a filha ficou muito solitária, em um estado muito depressivo, e tendo a oportunidade de escrever uma carta para o rei de Portugal, o Pero Vaz, ele pega o escrito, ele pega a caneta, né, e começa a escrever um documento contando como foram os primeiros dias dos portugueses aqui. E ao final, ele não escreve essa carta por acaso. Ele escreve essa carta com um pedido de que, em troca desse registro, do primeiro registro literário sobre o Brasil, o rei de Portugal perdoasse o marido da filha dele para que ela voltasse a ser feliz. E esse é um caso, por exemplo, por trás de uma carta que às vezes é muitas vezes contada de uma forma muito longe do dia a dia, de uma forma muito rebuscada, existe uma história de um escritor que também foi um ser humano e que também tem histórias do dia a dia, né, que também vivenciou uma série de histórias no dia a dia. E isso meio que perpassa toda a literatura brasileira, né? Você tem desde do Pero Vaz, você tem a história, por exemplo, do Olavo Bilac. Sofreu o primeiro acidente de automóvel. Primeiro acidente. Que coisa maluca isso, né? O Olavo Bilac, na verdade, ele vivenciou, né? Ele viveu na mesma época do Lima Barreto, que era um momento histórico em que o Brasil ele estava passando por uma série de transformações, principalmente a cidade do Rio de Janeiro, né? Uma série de transformações urbanas. Então, os primeiros carros estavam chegando por aqui, a cidade começou a receber asfalto, então pouquíssimas pessoas sabiam dirigir, por exemplo. E o José do Patrocínio, que era um grande jornalista e amigo do Olavo Bilac, comprou um dos primeiros carros. Viviam na Colombo, na confeitaria Colombo. Eu sou carioca e eu sei daquelas histórias todas da Colombo. É maravilhoso aquilo, né? Sim, são muitas. Assim, ele comprou um dos primeiros carros, assim, não se dá para falar, não existe um registro de que é o primeiro carro brasileiro, mas certamente é um dos 5 primeiros carros do Brasil, José do Patrocínio. Não sei se era um Voisin ou se era um Renault, mas era um carro francês. Sim, era um carro francês. Que o Santos Dumont também trouxe, né? Para São Paulo. Era curioso isso. E em uma dessa ele convidou o Olavo Bilac para dar uma volta pelo Rio de Janeiro, e o Olavo Bilac, obviamente, não sabia dirigir, e nesse passeio acabou batendo o carro a 4 km por hora, e foi o primeiro registro 4 km de acidente de carro no Brasil. Juliano, agora você, né? Imagina a resistência, que é o título do seu livro, foi considerado o melhor de 2016. Olha lá a capa dele, tá vendo? Numa época em que os best-sellers estrangeiros, né, povoam as nossas livrarias e são tão populares, como é que você vê o espaço dos jovens brasileiros como você na literatura? Eu acho que tem crescido, né? Desde sempre sempre se produziu literatura no Brasil, e acho que agora, em parte, com uma compreensão de que a literatura participa de um debate contemporâneo, participa de diversas maneiras, não é algo isolado em si mesmo, não é algo que é lido simplesmente para aprender literatura ou qualquer coisa do tipo. Com essa compreensão, acho que o interesse tem crescido, a disposição por ler autores contemporâneos tem sido um pouco maior neste momento. A literatura brasileira está fervilhando um pouco mais do que em outros tempos. Houve um período difícil para a literatura brasileira, até, digamos, a década de 70, 80,
os best-sellers no Brasil eram livros nacionais, Jorge Amado, entre eles, e a partir de um dado momento, até por um desenvolvimento do mercado internacional, migrou essa leitura para autores, por exemplo, americanos ou ingleses. Óbvio que isso até o momento não se transformou, mas sinto que há um interesse cada vez maior e uma curiosidade cada vez maior dos leitores pelo que está sendo feito na literatura contemporânea brasileira. Imagina, o maior de todos os prêmios da literatura do nosso país, este moço recebeu. Que o Jabuti é o topo de linha para nós outros que adoramos literatura, né? Parabéns, bonitão. Muito legal. E eu acho o seguinte, como é que o contexto histórico de uma época, que você acabou de falar, pode determinar os hábitos da leitura de um povo? Isso você acabou de falar, agora conserta. Eu acho que os hábitos de leitura, eles sempre vão variar de acordo com as condições que a gente tem, né? Assim, lógico. Então, se por exemplo na Primeira República ou mesmo no final do século XIX a gente tinha um grave problema, né, que era o analfabetismo, isso não impedia que as pessoas lessem o jornal em voz alta, fizessem leituras coletivas, né, e compartilhassem essa leitura, né, mesmo entre analfabetos, né? Então, acho que hoje a gente vive uma outra realidade, né, com uma presença avassaladora da tecnologia, mas que, como o Juliano acabou de dizer, acho que isso acaba atraindo, né, a atenção das pessoas também para o livro, né? São vários os caminhos através dos quais a gente chega ao livro, né? E eu acho que cada época apresenta, né, esses caminhos diferentes que levam até a literatura, né? Porque a literatura é sempre fascinante, sem dúvida. Imagina, você vai para onde o seu pensamento te levar. Por isso que existe aquela história de você viu o filme, putz, mas o filme não tem nada a ver. Às vezes tem. É que na cabeça do diretor é outra coisa. Você cria dentro de você o seu próprio fascínio, a sua própria mágica, né? Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu não me vejo em nenhuma circunstância, e acho que as pessoas da minha geração também, lendo um livro virtual. Até porque o contato físico, o virar a página, o marcar onde você parou, é uma coisa tão psicologicamente forte, emocionalmente forte, que ninguém vai deixar de fazer isso. Pode ter certeza. Quem um dia pegou num livro não vai ligar a internet para ler coisa nenhuma. Enfim, pode ser que eu esteja errado. Mas é também uma questão de hábito da plataforma onde isso está. Você vê que, por exemplo, a literatura lá no século XIX lia-se muito em folhetim, né? Nos folhetins que vinham nos jornais. Depois existe uma paulatina migração mais para o livro, com a popularização da literatura, e que aos poucos as novas gerações já estão lendo mais online. Então acho que isso é muito geracional também. Eu acho que tinha uma abrangência na sua pergunta, nessa visão do contexto histórico que marca sim. O que se lê, para compreender, por exemplo, um contexto que é o que a gente tem vivido, um contexto tão turbulento, desde a ruptura democrática, desde a crise econômica, como a vida pessoal vai sendo afetada por uma história, por um contexto mais vasto, e a gente acaba vendo que os livros refletem esse movimento. E acho que cresce o interesse dos leitores justamente ao perceber que a literatura é capaz de encampar esses movimentos e é capaz de dar alguma resposta a isso. Sem dúvida. Eu sei que o brasileiro tem lido mais atualmente, mesmo com os preços dos livros subindo exponencialmente, eu tenho visto, né? Agora, como é que o interesse pelo livro poderia aumentar? Isso é uma pergunta técnica que eu não sei como vocês que têm esse contato maior com os livreiros e com esse tipo de indústria, que para mim não chega a ser indústria, é uma coisa de emoção pura. Como é que os livros podem vencer a internet? É um texto maluco, mas é uma coisa minha pessoal. Vocês têm alguma ideia?
Acho que essa é uma pergunta que vale muito dinheiro até para os livreiros, né? Que tem tentado descobrir. É verdade. Mas a gente sempre vê, muitas vezes, as plataformas tecnológicas como grandes vilãs da literatura. Só que, ao mesmo tempo, elas podem caminhar muito ao lado. As plataformas digitais, elas podem ser um caminho inicial, seja através de filmes, seja através de blogs, seja através de internet, para leitores chegarem a livros, a e-books. Então, talvez essas novas tecnologias, esse novo contexto, com esses novos meios, apresentem novas portas de entrada para a literatura. Você sabe, Marcelo, eu tenho ouvido muito que a internet afastou os leitores jovens dos clássicos, por exemplo, né? Que nas nossas épocas de formação escolar, nós tínhamos a obrigação, e fundamentalmente autores brasileiros. Por exemplo, a youtuber, a Kéfera Bushman, que nossa, hoje ela é o máximo, ela tem o mesmo número de leitores, eu dei essa volta para falar, que ela tinha o mesmo nível de leitores que Machado de Assis, por exemplo. Porque nós tínhamos a obrigação de estudar Machado na época de escola. Não sei se a sua geração ainda pegou isso, não, né? Mas eu acho que uma coisa não elimina a outra, sabe, Rony? Eu acho que elas vão se complementando. Né? É como quando surgiu a televisão, disseram, o cinema acabou. Não vai acabar, né? Eu acho que vão entrando novos hábitos, novos suportes, mas eu acho que nada vai matar o livro, vai matar a televisão, enfim. Claro. Essas novas tecnologias vão convivendo, né? Só complementando essa questão que é tão instigante, né? Como ampliar o público de leitores, eu acho que o problema, eu tendo a olhar para esse problema mais como historiador, né? E eu tendo a achar que o problema está menos no livro e mais na sociedade que a gente tem, né? Eu acho que na medida em que houver uma maior distribuição de renda, uma melhoria na qualidade de vida, as pessoas vão ter acesso ao livro, os livros vão ser produzidos em maior escala e os preços tendem a diminuir. Lógico que é uma questão de escala. Quando a demanda aumenta então muito. O acesso aumenta na medida em que, infelizmente, muita gente hoje em dia ainda luta pela sobrevivência. É fato. Né? A gente vive numa sociedade extremamente desigual. É fato. E o livro ele é penalizado com isso, porque entre comer e comprar um livro, a pessoa vai sem dúvida cuidar da sua sobrevivência. Então, acho que o problema está menos com o livro, sabe? Mais com a estrutura dessa sociedade que a gente precisa transformar. A preocupação com o social eu acho fundamental e você vê que nunca em nosso país houve, em nenhuma administração pública, houve uma prioridade em relação à cultura. Nunca. Nós trabalhamos com comunicação, todos nós aqui, nós quatro, a gente sabe disso. Mas nem isso. Eu acho que deveria ser assim, informação. A cultura vem a galope depois, mas nem informação. Isso é muito difícil. E, claro, essa desigualdade social, essa barbárie que nós vivemos, tem esse tipo de comprometimento depois. Afasta você da cultura, da informação. Enfim. Mas eu acho que esse fenômeno da Kéfera ser muito lida responde muito mais a uma democratização do acesso à leitura. Todo um contingente de pessoas que não costumava ler livros e começou a ler livros do que uma migração. Não é que o leitor de Machado de Assis passou a ler Kéfera. Né? Não é isso que eu quis dizer. Isso não aconteceu. Não, eu falei em números. Justamente pode acontecer o contrário, do sujeito começar a pegar gosto pelo livro, alguém que nunca lia começa a pegar gosto pelo livro por essas coisas e vai, em algum momento, por curiosidade, parar em Machado de Assis. Então, me parece que esse processo que ele estava comentando, ele está acontecendo em alguma medida, está crescendo o acesso aos livros e cria, aparentemente, essas distorções, listas de mais vendidos com livros absurdos nos primeiros lugares, mas que pode ser uma parte do processo, uma adolescência dessa... Não, tem uma pseudo-literatura aí que me incomoda profundamente. Sabe, as pessoas que falam de si próprias, uma coisa assim, nenhum conteúdo, sem nada, umas bobagens, outras coisas, né, que agora já tomou um outro rumo, que no começo foi até interessante, livro de autoajuda, livros religiosos, eu não sei, deve-se ler de tudo, eu acho, mas a literatura mesmo aquela que nós temos tanto apreço, acho que está sendo mutilada. Vocês vão me bater por isso, mas eu acho. Mas esses clássicos sempre vão ter lugar, né? Quem hoje for buscar a literatura do Lima Barreto, com certeza vai se identificar muito com várias das questões que ele levanta
né, nos seus textos. Então, eles sempre terão um lugar importante na nossa cultura. Seguramente. Vou mostrar um monte de capas de livros aí para vocês verem as coisas. Olha aí. Primeiro deles. Olha que coisa mais linda. Está aqui? Não está ali só. Quem fez essa capa? Essa capa é de um ilustrador chamado Raro de Oliveira, né, que fez especialmente para o livro. Muito bacana. Que ele colocou o Rio de Janeiro dentro do Lima Barreto, que expressa bem essa história do Lima. Essa ideia maravilhosa, né? A pátria que quisera ter era um mito. O segundo, que é do Marcel. História bizarra da literatura brasileira. E só deve ter coisa muito interessante mesmo. Aí são alguns personagens e ao lado de situações que eles vivenciam. O Olavo Bilac aqui na Bilac sofrendo o primeiro acidente, o Monteiro Lobato com a luta pelo petróleo, o primeiro escritor negro brasileiro, Machado de Assis, que também tem algumas histórias curiosas com a medicina. Oh, meu Deus do céu. Quem é aquela Clarice? Clarice aqui sentada, aqui ao lado. José de Alencar ao fundo, que José de Alencar, o livro conta muito sobre a luta de José de Alencar contra a abolição. Manuel Bandeira, que a história de Manuel Bandeira é muito relacionada aos diversos amores de Manuel Bandeira. Cecília Meirelles? E Cecília Meirelles. Paixão que eu tenho por essa mulher. Que coisa boa. Curioso, né, esse negócio aí, né? Não é bizarro, é curioso, né, Juliana? Bom, e finalmente a Resistência. Porque esse é o prêmio Jabuti, olha aí, do Julian Fuchs. Olha que coisa. Isso é o melhor livro de 2016. Como nós estamos em 2017, até 4018 esse livro vai estar entre os mais lidos do nosso país, se Deus quiser. A capa evoca um pouco a construção a partir da memória que se faz no livro, né? O livro é a história de uma adoção, a adoção do meu irmão na Argentina em 76, a história dos meus pais que eram militantes contra a ditadura militar argentina e que tiveram que se exilar no Brasil. E é a partir dessa memória familiar, pessoal, é claro que transformada ficcionalmente em várias outras coisas, de outras maneiras, que o livro se constrói, né? A partir desse uso do documento histórico ou dos resquícios de uma vivência histórica que se transforma e que acaba por envolver um narrador de uma maneira muito íntima e muito pessoal. Essa coisa iconográfica achei bacana, né? Fotos, tá um tabletop ali, bacana isso aí. Como é que eu faço para agradecer a vocês? Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Juliana. Obrigado. Sucesso para vocês e viva a literatura.